se a chuva vem quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos os que estão conosco nesta noite, no dia 21 de junho de 2020, neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E hoje nossa igreja está feliz, hoje é aniversário do nosso irmão, diácono Adriano, e também do Galdino. Estamos felizes que Deus tem concedido aos nossos irmãos mais um ano de vida, e que Deus seja engrandecido pela vida desses queridos irmãos. Queremos fazer uma leitura nesse momento, que está no Salmo de número 63, versos de 1 a 3, que dizem assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Nunca se esqueçam, irmãos, nós estamos aqui para o louvor e a glória do nome do nosso Deus, porque a graça dele é muito melhor do que a vida. A
presença dele em nós é a maior riqueza que nós podemos ter. Gostaria de orar nesse momento. Você fecha os olhos e ore conosco. Deus Altíssimo, nós te bendizemos o nome nesta manhã. Nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira, Senhor, o pecado do mundo. Obrigado, ó Deus, pelo dia especial para a nossa igreja, pelo aniversário dos nossos irmãos Adriano e Galdino. Que esses irmãos sejam ricamente abençoados, ó Pai, nas suas vidas, em todas as áreas das suas vidas. E queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos essa celebração. Queremos, ó, entregar, Senhor Jesus, a todos aqueles, ó Deus, que estão conosco nesse momento, participando deste culto, desse momento de celebração, de gratidão, de louvor ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor, de eternidade em eternidade. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor, nosso sustentador. Nós te celebramos o nome nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez é um prazer, você que nos visita, você que nos assiste, é um prazer para nós estarmos aqui louvando ao nosso Deus, consagrando as nossas vidas diante dele. Esse é um canto que nós vamos cantar nesse momento, vamos estar louvando, que diz que ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Que você nesta noite, você que de repente ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você possa entregar a sua vida, possa consagrar a sua vida a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos adorar o nosso Deus e nos louvar a Ele neste momento. Cantarei louvores, pois
Meus queridos irmãos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor para vermos o que o Senhor tem para nós nesta noite, eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração. Nós fomos surpreendidos hoje com uma notícia triste para todos nós, que foi o falecimento do nosso irmão, o reverendo Edson Mendes, o que tem trazido para a nossa vida muita tristeza ao saber dessa notícia logo pela manhã. E sabemos que aqui na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, tem muitas pessoas que foram batizadas por ele, que tem uma história de vida ao lado do reverendo Edson. E nós queremos trazer um abraço para a família, do presbítero Carlos Alfredo, da dona Ruth, para as filhas, para os genros e netos, nesse momento de dor, nesse momento que nós nos entristecemos. E se choramos, irmãos, é algo plenamente natural, comum a todos nós chorar, porque o nosso Senhor chorou também. Eu queria ler o texto da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 14, verso de número 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabemos que o reverendo Edson serviu ao Senhor em todos esses anos, sendo pastor da Igreja Presbiteriana Boa Vista, aqui em São Gonçalo. E nós gostaríamos nesse momento de orar pela família, especificamente pela vida dos familiares, que com certeza e com todas as razões estão chorando. A Bíblia diz que há tempo de chorar, e esse é o momento. E a Bíblia diz também que a gente tem que chorar com os que choram. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nosso coração, Senhor, está triste nesta manhã, quando soubemos, ó Deus, de que teu servo, reverendo Edson Mendes, partiu para estar à presença ou na presença de Deus ou nos braços do nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por vida preciosa, por vida tão doce, tão amiga, tão fraterna. Te agradecemos pela vida, Senhor, do reverendo Edson, de tudo que realizou, Senhor, em prol do teu evangelho, Senhor, aqui na nossa cidade, e como pastor, Senhor, que atuou por todos esses anos. Queremos nesse momento, Senhor, orar pelas famílias, pela família em si,
por suas filhas, por Dona Ruth, pelo presbítero Carlos Alfredo, pelos seus netos e genros, por todos, Senhor, que nesse momento choram, e com toda razão choram, Senhor, porque Tu sabes perfeitamente o quão é difícil perder um ente querido. Obrigado pelas palavras, ó Deus, consoladoras aqui que nós acabamos de ler, que até quando morre, o cristão vence. A morte, Senhor Jesus, nunca vai separar-nos do Teu amor. Obrigado pelas verdades, pelas promessas, ó Deus, da Tua palavra, e que a Tua ação poderosa do Espírito Santo, ó Deus, trazendo consolo, conforto, ânimo para a família, para todos os que estão, Senhor, enlutados nesse momento. Temos perdido, Senhor, pessoas queridas, mas obrigado, Senhor, que essas pessoas, Senhor, conheciam Jesus Cristo, e isso, Senhor, nesse momento nos alegra e nos conforta o coração. Vá até o encontro da família, de cada um deles, trazendo todo o amparo espiritual, todo o amparo, Senhor, das nossas orações, possamos carregar as cargas uns dos outros e orar uns pelos outros nesse momento. Abençoe, ó Deus, essa família querida, é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, e o texto que nós vamos conversar esta noite está em Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 19. É um texto que você conhece bem, mas nos momentos em que nós estamos enfrentando, na realidade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, é importante nós ouvirmos, nós sabemos de uma fé renovada na vida de um servo de Deus de muitos anos atrás, mas que fala aos nossos corações hoje. Abacuque capítulo 3, 17 a 19 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, irmãos? Quando nós acabamos de ler essas palavras, nós não podemos imaginar o que estava acontecendo, não sei há quanto tempo atrás, na vida do profeta Abacuque. Quando se fala em Abacuque, sempre as pessoas lembram desse texto, ou da própria oração final que ele faz, uma oração de fé, uma oração que tem falado ao coração de muitas pessoas ao longo da história, e vai falar ao nosso coração esta noite, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo. Mas muitas pessoas, quando falam de Abacuque, ou lembram dessas palavras, ou lembram quando ele pede por avivamento, coisa que nós deveremos sempre pedir, porque Deus manda um avivamento genuíno do seu Espírito Santo para a sua igreja nos dias de hoje. Mas quando nós começamos a ler o livro do profeta Abacuque, nós tomamos, digamos assim, ficamos surpreendidos pelas palavras que ele usa ali. E como é que alguém, como eu disse, não sei em quanto tempo foi tratado, foi trabalhado, foi abençoado por Deus para dizer palavras tão confortantes, palavras tão abençoadoras e palavras de uma profissão de fé poderosa. Estamos vivendo uma crise sem precedentes mundial, nacional, e essa crise, ela invadiu a igreja, tanto que nós estamos aqui, olhando para uma igreja completamente vazia, apenas com a exceção dos nossos irmãos que estão conosco aqui nesta manhã. Continuamos assim, temos recebido boas notícias de que há, digamos assim, o pico está diminuindo, e nós temos a certeza que em um determinado momento nós vamos retornar aos poucos para os cultos, mas ainda
estamos vivendo esse tempo difícil, de uma crise mundial, de uma crise nacional e de uma crise que invadiu a própria igreja. Como eu disse agora há pouco, as palavras que nós ouvimos faz parte de uma oração que Abacuque faz, depois de ser trabalhado por Deus, depois de Deus tratar a vida de Abacuque, porque se você der uma olhadinha, eu não posso deixar de ler os versos iniciais do capítulo 1 de Abacuque, dizem assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aí eu fico pensando, o que aconteceu com este homem que, diante dessas palavras, ou essas palavras que eu acabei de ler, mostram uma crise profunda com quem? Uma crise profunda com o próprio Deus, porque ele dizia: Senhor, por que tu me mostras todas essas coisas? Por que eu oro? Por que eu te busco? Por que eu clamo e eu não sou ouvido? Exatamente esse tratamento de Deus, irmãos, que talvez nós precisamos no dia de hoje. Talvez muitos de nós, digamos assim, endossariam essas palavras de Abacuque lá no início do livro, estariam, digamos assim, concordando com elas. Este homem que abre o seu coração de uma forma tal para um Deus que ele conhecia bem, e que nós podemos nos dias de hoje abrir da mesma maneira. Abacuque não foi nenhum super crente, nenhum super profeta, era um homem pecador como todos nós, e Deus abre espaço para que nós possamos abrir o nosso coração, porque Ele sabe perfeitamente o que pensamos, e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, meus irmãos, eu gostaria que você ficasse atento a esta oração que nós lemos, ou melhor, a parte de uma oração onde ele abre a sua boca e faz uma das profissões de fé mais lindas da história. Uma das profissões de fé mais lindas da história, num contexto em que o reino Judá estava imerso na corrupção, imerso no pecado, e Deus tinha mandado os seus profetas para levar o povo ao arrependimento, e as pessoas geralmente não escutam quando Deus manda um seu mensageiro pregar sobre arrependimento. E foi assim que aconteceu, e a gente sabe que depois disso tudo, Deus manda o rei Nabucodonosor para levar cativo o povo de Judá, do reino de Judá, para a Babilônia. Mas esse homem precisava de tratamento, precisava de ser trabalhado por Deus em vários aspectos, porque quando ele abre o coração, ele bota para fora, digamos assim, ele vomita diante de Deus, tanto que foi colocado num livro para que nós soubéssemos a sua crise. Uma crise de corrupção, uma crise de decadência moral, de decadência espiritual, de todo tipo de decadência. E aí, meus irmãos, e uma das respostas dadas pelo Senhor a Abacuque está registrado no livro de Abacuque mesmo, no capítulo 2, verso 20. Observem o que Deus fala com Abacuque: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando eu leio esses versículos, eu vejo um Deus que não está longe de nós, um Deus que está conosco, mas um Deus que governa toda a história. Ele diz: se aquiete o coração, porque eu sou o Senhor da história, e tudo faço, como diz o Salmo, tudo faço como agrada a Ele, não ao profeta, não a nós, Senhor, mas ao seu nome da glória. Ou seja, tudo faz como agrada ao Senhor.
Abacuque viu uma nação destruída. Ao olhar para dentro de si, só encontrou medo e incertezas. Olhou ao seu redor e a visão era desoladora. Ou seja, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós vemos as coisas que estão acontecendo, as nossas inquietações aumentam, o medo do futuro aumenta. O que vai ser, o que vai acontecer. Esta semana mesmo em um dos áudios que tenho enviado para o grupo da nossa igreja, eu falava sobre o relatório dos espias mandados por Moisés. Só 2 daqueles espias que foram Caleb e Josué, que falaram: não, vamos em frente, o Senhor nos prometeu. Os outros não, os outros trouxeram um relatório pessimista, um relatório de que lá tinham cidades enormes, homens gigantescos, ou seja, nós não vamos conseguir. E nós sabemos que o povo de Deus tem um Deus Todo-Poderoso à sua frente, e assim será sempre. Abacuque começou a mudar. Quando ele olhou para o lado, quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele olhou para as pessoas, quando ele olhou para a corrupção, quando ele olhou para a decadência moral, a decadência espiritual do povo, e quando olhava para dentro de si mesmo, ele só encontrava desolação. Mas aí algo fez olhar para o alto, e quando ele olha para o alto, ele vê um Deus reinando. Ele vê um Deus que fala com ele: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está conosco. Ele diz: calma, se aquiete o seu coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado, o Senhor será exaltado em toda e qualquer situação. Mas nesse tratamento que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui esta noite, neste culto, é esse tratamento dado ao profeta, que Deus dá ao profeta. E quando a gente pensa, capítulo 1, 2 e 3, são 3 capítulos, isso parece que aconteceu de um dia para o outro. Não, irmãos, isso é um tratamento que Deus vai dar ao seu servo, para que ele chegasse no 3º capítulo e faz uma oração simplesmente maravilhosa, pede avivamento, pede que a obra de Deus seja reconhecida, e faz uma profissão de fé extraordinária nesses versículos. Nos versos de 17 e 18, preste atenção, Abacuque confiava no provedor e não na provisão, porque os recursos financeiros do povo de Judá vinham das lavouras, figueira, vinho e oliveira, e dos rebanhos, ovelhas e gado, e também, consequentemente, vinha desses recursos aqui, vinha o quê? O sustento do próprio profeta. E aí ele fala o seguinte, ele diz lá nos capítulos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Meus irmãos, quem provê os recursos para nós é o Senhor. Há uma grande diferença entre confiar nos recursos ou em confiar no provedor desses recursos. Quando nós confiamos no provedor dos recursos, coisas impressionantemente fantásticas, milagrosas acontecem. Isso, meus irmãos, eu posso falar de cadeira. Eu não tenho tempo para contar aqui os vários testemunhos que eu e minha família temos passado nesses últimos anos de intensa dificuldade que nós vivenciamos, e como Deus esteve perto de nós, nos sustentando em todos os momentos. Eu conto para vocês uma história que aconteceu na casa da minha esposa, quando ela era pequena, ou jovem. Ela conta que estavam todos no domingo assentados na mesa para comer, e não tinha o que comer, não tinha nada na mesa. E ela conta a história que o seu pai diz o seguinte: nós vamos orar agradecendo, porque Deus vai
suprir essa nossa necessidade. E eles oraram, agradecendo pelo sustento sem ter, ou seja, fizeram uma oração de fé, agradeceram pelo sustento, mas que sustento? Não tinha nada na mesa, mas eles sabiam que a vida deles dependia do sustentador e não do sustento. Não muito tempo depois, alguém bate na porta. Era uma das irmãs lá da igreja presbiteriana do Mutuá, chamou a minha sogra até o portão e disse: aqui, dona Clédia, nós fizemos muita comida, então estou trazendo aqui para a senhora. E aí ela pega aquela comida enviada por uma irmã da igreja, coloca na mesa e diz: aí Deus trouxe para nós o sustento. Basta confiarmos no sustentador e não no sustento, meus irmãos. Quando Jesus teve uma multidão de pessoas para alimentar, em que seus discípulos queriam que Jesus expedisse aquela multidão, Jesus disse: não, coloque-os para sentar. E aí alguém disse, um dos seus discípulos, como muitas vezes nós podemos pensar: mas o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? E Jesus coloca eles para sentar. E a gente sabe o final da história. Jesus Cristo multiplicou pães e peixes para aquela multidão. E olha, era uma multidão, não era 1.000 nem 2.000 pessoas, era muita gente, contada homens, mulheres e crianças, e alimentou a todos, e ainda sobrou. Então Abacuque começou a perceber que a sua vida não dependia do sustento, mas sim do sustentador. Assim como Elias, certa vez, Deus manda uma grande seca, e foi um tempo de fome, e Deus tira Elias e diz: você vai ser alimentado por corvos. E assim foi, a palavra de Deus diz isso. Você crê? Eu creio, exatamente como está escrito. E depois ele disse: você vai lá para Serepta e vai procurar uma viúva, que ela vai te sustentar. E quando chega lá, não tinha nem para ela e para o filho, mas Deus fez aparecer o sustento, porque nós precisamos entender que a nossa vida depende do sustentador e não do sustento. Por isso que ele está dizendo aqui: pode faltar todas essas coisas, mas o Senhor é a minha alegria. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará com o seu povo. Hoje, lamentavelmente, as pessoas desprezam os valores espirituais. Estão sempre com seus olhos nas questões materiais. Ajuntam as coisas nesta terra. E Jesus mesmo disse: cuidado, não ajuntem tesouros e nada nesta terra, porque a ferrugem, o cupim, tudo corrói. Ou seja, um dia você tem e no outro dia você não tem mais. Deus estava começando a trabalhar em Abacuque o seguinte: você, meu amigo, precisa entender, aquiete o seu coração, porque você depende do sustentador e não do sustento. Nossa igreja depende do sustentador e não do sustento. Você, meu amigo, que está ouvindo nesta noite, a sua vida depende do sustentador e não do sustento. Número 2, no verso 18, está dizendo que as circunstâncias não podem determinar a nossa alegria. As circunstâncias da nossa vida não podem determinar a nossa alegria. Se está tudo bem, eu estou feliz. A alegria do profeta não é determinada pela presença das coisas boas ou pela ausência de coisas trágicas. Ou seja, se está tudo ruim, eu estou triste com Deus. Mas se Deus está me abençoando, aí eu estou feliz. Aí eu vou na igreja, aí eu oro mais. Deus não faz esse tipo de coisa conosco, meus irmãos. Como eu disse, nós temos que confiar no sustentador. Segundo, o que acontece, ou seja, as circunstâncias da nossa vida não podem determinar a nossa alegria ou determinar a nossa fé. A nossa fé tem que estar acima de qualquer coisa. A alegria de Abacuque não está na prosperidade nem na ausência de sofrimento. Quando vamos ler o livro de Neemias, a gente vai encontrar registrado lá, e eles num contexto difícil, de volta do exílio babilônico, tendo que reconstruir o templo, que eles acharam tudo destruído. E quando você vai para o profeta Ageu, você vai encontrar lá
as pessoas mais preocupadas com as suas casas, com as suas vidas, com as suas prioridades, mas não priorizavam a Deus. E Deus, através de uma ação muito drástica, desperta aquele povo para poder reconstruir, ou seja, um tempo de reconstrução, um tempo de luta, um tempo de trabalho, um tempo de gente inimiga. Mas ele dizia o seguinte: a alegria do Senhor, a nossa força é. Deus está trabalhando no coração de Abacuque. Deus ouviu todo aquele seu clamor, toda a sua crise, tudo aquilo que ele vomitou, que ele botou para fora, para Deus, e Deus recebe aquelas palavras e começa a tratar do seu servo. Diz o seguinte: eu estou assentado, eu estou dirigindo, eu estou com o meu povo. Vocês dependem do sustentador e não do sustento. Segundo, as circunstâncias que vocês estão vivendo não podem determinar a alegria que vocês têm com Deus, e a sua fé não pode estar abalada por causa disso. Se nós vemos que Deus está controlando, está dizendo: se aquieta. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque se for andar por aquilo que você vê, não é fé. As circunstâncias da vida não podem determinar a nossa fé e nem a nossa conduta cristã. Não podem. Porque a vida é cheia de dificuldades, nós estamos passando pela maior delas. Não sabemos o que vai acontecer depois dessa pandemia. Nós já estamos vendo aí, digamos assim, um cartão de visitas, ou a questão de uma crise econômica profunda, de desemprego e de outras coisas que podem vir. Mas o que virá, meus irmãos? O Senhor estará conosco. Eu convido você a acompanhar a leitura que eu vou fazer em Filipenses, capítulo de número 4, versos de 10 até 13, que ele diz assim: Paulo fala aos crentes de Filipos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em que todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como as pessoas usam esse versículo 4:13 fora do seu contexto? Tudo posso naquele que me fortalece, do que está escrito antes. Não é qualquer outra coisa que você usa esse texto para falar, não. Por que ele fortalece? Fortalece nos momentos da dificuldade. Ele diz: eu sei hoje estar humilhado ou exaltado, eu sei passar por dificuldade ou ter fartura. Ou seja, porque Deus me fortalece para estar assim em todos esses momentos. Atentem para isso, irmãos. Atentem. Então vamos continuar aqui o processo de trabalho de Deus na vida de Abacuque. Abacuque amargurado, em crise, não entendendo o que estava acontecendo, e Deus começa a aquietar o seu coração, dizendo: você depende, o meu povo depende do sustentador e não do sustento. Em segundo, ele vai dizer: aprendam que as circunstâncias da vida, seja ela quais forem, boas ou más, no meio das tragédias, das dificuldades da vida, das transgressões, das pandemias, isso não pode determinar a sua alegria e nem o seu proceder na vida cristã. Você tem que crer no Senhor, crer. E terceiro e último lugar, no verso 19, ele diz que Deus é a razão da sua existência, ou a razão da sua alegria. Observe que Abacuque começa o livro deprimido, com dúvidas quanto à justiça de Deus, e termina o livro cultuando. Começa questionando e termina adorando. Ou seja, Deus faz um milagre na vida daquele homem. Ele muda o proceder, o pensamento, o foco, as prioridades.
e ele passa a entender de que Jesus Cristo, que Deus é a sua alegria. Abacuque encontra em Deus as respostas para todos os seus questionamentos. Quais são os seus questionamentos, meu irmão? Quais são? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos? Quais são as suas inquietações? Ele confiará em Deus, mesmo que fale em todas as bênçãos. Presta atenção nisso. Ele confiará em Deus, mesmo que fale em todas as bênçãos, porque a bênção maior é o Senhor com a gente. As pessoas às vezes não conseguem entender isso, porque os olhos da gente muitas vezes estão focados neste mundo, nas coisas deste mundo, e se esquecemos que a nossa maior alegria é o Senhor Jesus. Aí Deus ainda faz o que? Deus oferece a seu servo duas coisas fundamentais. Primeiro, estabilidade e segurança. Ele diz que Ele é o nosso refúgio, está lá no texto. Ele é a nossa fortaleza. Nada e ninguém pode nos arrancar dos braços do Senhor. Você, se é ovelha de Deus, você, se já entrou no aprisco do Senhor Jesus, no aprisco do Pai, através da porta que é Jesus, você não precisa temer, porque Jesus disse: ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Então, Ele te dá estabilidade e segurança. E segundo, Ele te dá firmeza. Ele usa lá um animal, que ele fala da corça. Viu lá? Corça. Corça era um animal de patas ligeiras, para subir os mais elevados picos e percorrer o cume dos montes. Corça é símbolo de força, firmeza nos passos e de alegria de viver. Olha só, meus irmãos, preste atenção. Olha a consciência que esse homem tem agora. Percebam, alguém que começa o seu livro deprimido, inquieto, com medo do futuro, totalmente em crise com Deus, porque ele clamava e Deus não respondia, porque ele pedia e Deus não mandava uma resposta da forma como ele queria. E Deus começa a trabalhar nele. Abacuque, meu servo, aquiete o seu coração, porque eu estou sentado no meu trono e eu governo. Eu governo. Eu sou o Senhor da história, Senhor da sua vida e Senhor do meu povo. Aprenda, Abacuque, que o meu povo, a igreja do Senhor, não depende do sustento, mas depende do sustentador. Abacuque, aprenda que as circunstâncias da vida não podem determinar a sua alegria, Abacuque, nem a alegria do meu povo, porque a alegria do meu povo sou eu. O dia que a igreja do Senhor Jesus descobrir isso, entender que a alegria do Senhor é a nossa força, e não apenas recitar esse versículo, colocando para fora, mas viver essa verdade, que Ele é a nossa alegria, Ele que proporciona para nós tudo o que nós, entre aspas, temos nesta terra. E aí ele vai no seguinte: eu hoje sou como uma corça, um animal que mostra firmeza nos seus passos, um animal de patas ligeiras, para subir os mais elevados picos e percorrer o cume dos montes. Por isso que ele fala: serei como a corça. Caramba, olha que coisa que acontece na vida desse homem. Isso me impressiona, irmãos. Eu fico maravilhado com o poder de Deus na vida de alguém. Abraão foi trabalhado por Deus 40 anos, até chegar aquele momento em que Deus pediu a ele que sacrificasse o seu filho, e depois ele disse: basta, Abraão, eu sei agora que tu temes a Deus. Isso não acontece de um dia para a noite, irmãos. O importante é saber se você observa se Deus está trabalhando em você, se você aceita o molde do olheiro ao quebrar sua vida, ao quebrar o vaso que é você, e deixar quebrar. Vaso de Deus, ele é de barro, ele não é de qualquer Deus não trabalha com coisas duras,
Deus trabalha com barro. Ele pode quebrar, Ele pode amolecer, Ele pode moldar. E Abacuque se deixou ser quebrado por Deus, deixou ser moldado, porque ele termina o seu livro numa profissão de fé extraordinária. E ele descobre que a alegria do Senhor era a sua força. Ele abre o seu coração em louvor ao nome desse Deus. E tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. É só você ver ao longo da Bíblia os servos que Deus foi trabalhando e foi mudando. Como é que você está hoje, meu irmão? Em dúvida? Com medo, como o profeta lá no início do livro, que precisa ser trabalhado por Deus, quebrado por Deus? Você precisa ser tratado por Deus. O trato de Deus, irmãos, é a melhor coisa que tem. Jesus nunca desistiu de Pedro. Tratou dele lá naquela praia. Ele senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. E Jesus trabalha na vida de Pedro, trazendo de volta e diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Você quer viver por fé? Ou você se impressiona com aquilo que você vê? É um trabalho de Deus. Eu espero que Deus esteja trabalhando na sua vida, que você se deixe moldar. E Senhor, eu quero ser um vaso novo, um vaso que Deus quebra e faz outro novo para a glória dele. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te faça com esta palavra, porque a palavra é de Deus, possa estar tratando de você, tirando o seu medo, as suas inquietações, as suas preocupações, de saber que Deus está sentado no seu trono e governando a história. Que Deus te abençoe, te dê paz, te dê ânimo, em nome de Jesus.
até aqui, o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Meus amados, eu espero que esse cântico possa ser a sua profissão de fé. Que você possa confiar no Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, seja quais as circunstâncias que estivermos passando. Nunca se esqueça, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos finalizando esta celebração nesta noite, agradecendo a você que participou conosco, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e a todos os outros irmãos que nós sabemos que participam juntos conosco, que vocês possam ter uma semana abençoada e saber que o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Nós criamos nisso. Que Deus dispense sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sua graça. Que Deus derrame sobre sua vida o poder, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós vamos mais uma vez orar e logo após impetrar a bênção do Senhor. Ó Pai, nós celebramos o Teu nome mais uma vez. Nós Te honramos, nós Te exaltamos, porque sabemos que Tu és o nosso Deus. E diante de tudo isso, Senhor, que Tu nos falaste esta noite, revigora a nossa vida, fortaleça a nossa fé, que nós estejamos, ó Pai, dispostos a agir como Abacuque, Senhor, depois de ser trabalhado por Deus, que nós podemos perder qualquer coisa, mas jamais a fé em Ti. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado pela vida deles, ó Deus, que tem sido importantíssimos, ó Deus, para realizarmos esse trabalho. Abençoe a vida do Adriano, mais uma vez, a vida do Galdino, que estão aniversariando no dia de hoje. Abençoa-os, ó Deus, com saúde, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor para a vida deles. E mais uma vez, Senhor, aquieta o coração, consola o coração da família do Reverendo Edson, por favor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça de Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, as consolações, o poder, a companhia do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida da família, Senhor, do Reverendo Edson Mendes,
e sobre a vida do teu povo espalhada sobre toda esta terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.